Oi galera, boa noite para todo mundo. Vamos iniciando a live. Esperar conectar aqui um pouco. Assunto de hoje será erros para não se cometer no armazenamento de produtos. Vou fixar aqui. Ai, perdão, nunca espirro. A sorte é que eu tô espirrando na live que a gente não vai cozinhar aqui. Pouco fica engraçado. Eu tô tentando segurar aqui e não consegui. Bom que já dá uma risada aqui, ó, quem já entrou. Ó, não tô conseguindo fixar aqui muito bem, mas vamos iniciar aqui o assunto principal. Live de erros para não se cometer no armazenamento de produtos. Eu vou sempre falar e vou tentar dar algum exemplo e obviamente vou lembrar de outros, porque sempre acontece quando ou dentro da sua própria casa e você não sabe que você armazena errado, ou acontece também dentro da casa de outras pessoas e você acaba estando ali para poder um almoço ou um jantar e você acaba vendo esses erros que acontecem. Tem alguns aqui principais que eu acho que as pessoas nem sabem, porque eu vejo elas sempre fazerem. E elas não têm noção, inclusive, de doenças, tá bom? Eu notei aqui uma doença que as pessoas se preocupam muito em não pegar ela, que é a salmonela, que é essa doença. Mas às vezes o armazenamento dentro da geladeira, como elas armazenam e não higienizam seus alimentos, elas acabam tendo essa possibilidade de contrair essa doença e elas nem sabem. Então elas correm da doença, mas fazem tudo errado e tá muito perto delas, tá bom? Ó, vamos começar na parte dos refrigerados. Mas antes eu vou falar para vocês o que é contaminação cruzada. Porque toda vez que durante a live eu falar em contaminação cruzada, vocês vão entender. Então, quando a gente fala de algo contaminado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo que está se perdendo, né? Que está apodrecendo ou que tem alguma coisa errada. Mas na verdade não. Então, quando eu falar em contaminação cruzada, isso pode ser só uma troca de aroma, de cheiro de um ingrediente para o outro. O que seria isso? A cebola tem um cheiro muito específico, o alho tem um cheiro muito específico. Então, se você corta uma cebola e deixa ela aberta dentro da geladeira, ela, além de passar o cheiro, a cebola também ela absorve. Então, ela vai absorver todo o cheiro que está ali dentro da sua geladeira. Já o alho é literalmente um contaminante. Então ele vai contaminar outros produtos que estão dentro da geladeira, principalmente expostos, que não estão fechados, muito bem lacrados. E ele vai passar esse sabor, vai passar esse cheiro. Assim como a gente contamina a mão com alho. Então quem mexe muito com alho, fica aquele cheiro de alho na mão, que ele sai tanto com detergente, esse cheiro de alho, sai também com café, que é uma opção de esfregar na mão o grão de café. E hoje a gente tem também sabonetes líquidos que saem esse cheiro residual que deixa o alho na mão, assim como ele deixa dentro dos alimentos, dentro da geladeira. Então o primeiro passo aqui, primeiro item, que a gente vai falar, são dos refrigerados. Então vamos para a geladeira. Guardar alimentos sem separá-los. É normal, por exemplo, que dentro do freezer você guarde cada carne dentro de um pacote diferente. E por que dentro da geladeira não seria a mesma coisa? Então, se você compra cenoura, tomate, abobrinha, berinjela, tudo dentro do mesmo pacote e não faz a separação, os alimentos eles amadurecem em tempos diferentes. E além disso, eles criam um gás chamado gás etileno, que eu vou explicar agorinha para vocês o que é a relação dele com esses alimentos. Mas todos os alimentos criam esse gás. Ou seja, se um amadurece mais rápido e acaba apodrecendo, você acaba passando para o outro ingrediente que está dentro da mesma sacola. Então, tomate apodrece e passa para contamina a cenoura e faz com que você perca outros ingredientes. Sem contar a falta de higienização. Então, o principal é que você faça a sua compra, já higienize tudo, todos os itens,
coloca na bacia com água, um pouco de água sanitária, deixa de molho e aí você vai tirar toda aquela sujeira, aquela terra e todos os micro-organismos que estão ali que podem contaminar. Higienizou tudo, pega um saquinho e coloca separado a cenoura, a abobrinha, a berinjela e todos os itens e coloca dentro da sua geladeira. Assim você tem um controle maior de permanecer também a durabilidade desses ingredientes sem eles serem contaminados por outros. Vamos lá. Próximo. Guardar alimentos sem higienizar, que foi justamente isso que eu falei aqui para vocês. Fazer muito bem essa higienização. E não guardar dentro da geladeira e higienizar depois. Pensa o seguinte, geralmente você limpa a geladeira uma vez por semana, que é o ideal. Você retira tudo, higieniza a geladeira. Aí você volta todos os ingredientes que não estão higienizados. Então, qual foi a lógica de você limpar a geladeira? Você vai e suja a geladeira de novo e contamina ela de novo. Então, tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Que vem justamente aqui, ó, da doença que eu falei. Proteção contra salmonela. O que é salmonela? Ela é uma infecção transmitida através de alimentos cru ou mal cozidos, contaminados por fezes. Então você acha que a salmonela está muito distante, mas eu vou dar um exemplo muito claro. Meu pai, por exemplo, é fazendeiro e ele sempre traz ovos da fazenda. Então vai ter alguém que tem, ou conhece alguém que tem fazenda ou chácara, e que tem esses ovos e consome esses ovos, tá bom? O que acontece? Vocês já viram que tem realmente fezes na casca do ovo e que ela precisa ser higienizada? A salmonela vem daqui. Então se pensa muito que a salmonela vai vir da carne crua ou do ovo porque ele tá com gema mole, ela vai vir se tiver contaminada de fezes. Então esses ovos têm que ser lavados, passam a buchinha debaixo d'água, tira esse excesso, tá? Tira tudo, higieniza bem os ovos, depois coloca dentro da geladeira. Porque é tão sem lógica você pegar esses ovos que vêm de chácara e vêm de fazenda e colocar direto na geladeira, na porta da geladeira e depois higienizar. Se ele tá sujo de fezes e ele pode estar contaminado aqui para poder você contrair uma salmonela, não adianta você higienizar depois, você já colocou na porta da geladeira. Então, você já deixou sua geladeira contaminada, entendeu? Então, essa preocupação, ela tem que ser um pouquinho maior. Então, não imagine que vai ser pelo consumo de carne crua ou mal passada, que é uma coisa que comida francesa, por exemplo, se faz há muito tempo e se consome assim carnes extremamente mal passadas. Se elas forem de boa qualidade e não tiverem contaminada com fezes, sem problemas. A mesma coisa do ovo, do zoiudo. Vamos chamar de zoiudo porque no sul chama de zoiudo também. Que é aquela gema mole do ovo em cima que é maravilhosa. É só higienizar bem os ovos que não vai dar esse problema. Ervas frescas e folhas frescas. Lavar e secar antes de ir para a geladeira. Eu já falei aqui, tanto no meu Instagram como no YouTube sobre isso, eu já mostrei. As folhagens, vocês têm que pensar o seguinte. Quando você vai numa feira, você vai ver um borrifador que o vendedor fica colocando ali em cima das folhagens, não é isso? Com água ele fica jogando. Por conta do que ele faz isso? Por conta do calor. Então, primeiro passo. Folhagem não aguenta muito calor. Por isso que ele fica jogando água em cima da folhagem para ver se ela dura até o final da feira e ele consegue te vender essa folhagem. Então vamos entender um pouquinho sobre a anatomia das folhagens. Não aguenta calor, não aguenta muito frio. Então se você colocar uma folhagem aberta dentro da geladeira, ela vai acontecer o quê? Ela vai murchar, ela vai começar a morrer. Ou seja, a aberta já não vai funcionar. Então você precisa proteger ela. Então higieniza as folhas, o alface, a rúcula, o agrião, muito bem higienizado. Neste caso, tome muito cuidado em colocar água sanitária para higienizar, porque essas folhas elas absorvem muito mais do que um legume de casca dura. Então, se você colocar uma quantidade muito grande, o que acontece? Dá gosto de água sanitária e você perde o seu produto, tá bom? Eu tô falando água sanitária, mas no mercado vende
aquele produto específico que nada mais é a mesma coisa, tá bom? Que ele é líquido para você higienizar. Hoje já em supermercado, você, principalmente na parte de verduras, quando vocês forem comprar, presta atenção. Ele é um produto líquido e geralmente fica nessa parte para poder vender dentro do supermercado. Também é algo a se pensar, a se comprar, mas dá na mesma coisa, tá? Então se preocupa porque senão contamina a folha ali. Então para poder higienizar, lavou, higienizou, seca, porque o excesso de umidade também faz com que as folhas elas morrem. Coloca dentro de um saquinho. Aí você coloca papel toalha numa camada de um lado e papel toalha na camada de outro. Por quê? Porque o papel toalha vai absorver o excesso de umidade e não vai deixar que o frio da geladeira encoste demais na folhagem. Isso vai fazer com que ele dure mais tempo dentro da sua geladeira. Próximo item, guardar alimentos dentro da panela. Em uma live também sobre utensílios, eu falei sobre isso aqui, sobre diversas reações que seu organismo pode ter, principalmente relacionada ao alumínio e ferro. Então vocês já devem ter visto principalmente pessoas mais velhas, vamos dizer assim, os avós, eles às vezes acabam fazendo um arroz, uma carne de panela, um macarrão, faz o almoço, deixa dentro da panela e coloca dentro da geladeira, para que à noite você não precise sujar outra panela, ou porque não tem um micro-ondas, alguma coisa do tipo, você aquece na mesma panela. Acontece que tanto alumínio como ferro, quando a comida fica muito tempo, porque é normal que já solte um residual, tá? Isso já acontece e já vem para o nosso organismo. Só que quanto mais tempo que fica ali dentro da panela, maior vai ser o residual. Então isso não é aconselhado, porque excesso de alumínio ou excesso de ferro no nosso organismo, ele pode causar algumas reações, tá bom? Então você pode passar mal por conta disso. Então às vezes você relaciona a comida ter passado do tempo, ela ter perdido, e na verdade só o fato dela ter ficado dentro da panela e a comida ainda tá boa, mas ela acabou sendo contaminada por excesso de ferro, por exemplo, e aí faz com que você passe mal. Então, é algo a se pensar. Panela não foi feita para armazenar produtos dentro de geladeira. Panela foi feita para cozinhar. Então, você precisa o quê? De uma vasilha que você consiga fechar. Seja ela de plástico, seja ela de inox, tá bom? Que você com tampa, que feche muito bem e lacre, para a comida não pegar o arroz, o feijão, a carne, não pegar o cheiro de outros alimentos da geladeira e conservar esses aromas e conservar essa comida para que você possa consumi-la mais tarde. Então esse é um dos itens. Próximo item referente a leites, tá bom? A laticínios. O primeiro fato é o seguinte: leia sempre o rótulo. Isso vai funcionar para qualquer produto. Então vai estar lá assim: após aberto, consumir em tantos dias. Então comece a ter essa frequência de ler, que aí vocês já vão conseguir entender. Mas em torno de 5 dias, um leite, depois que ele abre, ele vai ter a durabilidade dentro da geladeira. Agora tem a questão de temperatura. A porta da geladeira, quando você abre, é o lugar que mais oscila a temperatura. Por quê? Porque você abre ela se distancia de onde gela ali na parte superior da geladeira, que geralmente é onde que sai esse ar frio, como funciona a geladeira. Então na porta é que mais se distancia. Então nunca é aconselhado deixar leite na porta da geladeira, porque é onde vai oscilar mais e onde ele pode ter uma perca mais rápido. Então procure deixar, por exemplo, leite, queijos na parte de cima da geladeira. Tem até aquela grade, geladeiras que tem congelador em cima. E depois a parte da geladeira tem uma gradezinha, geralmente, que a gente já coloca manteiga, queijo, a gente já raciocina que é para isso. Mussarela fatiada, presunto fatiado, a gente já faz esse raciocínio na nossa cabeça, sem a gente saber que basicamente era por essa função mesmo. Então não deixe muito abaixo na geladeira e também não deixe na porta da geladeira, porque isso vai comprometer o seu produto, tá bom? O seu leite aqui no caso.
Ainda sobre queijos, né? Eu falei sobre não ser na porta da geladeira, mas o queijo, o maior problema dele vai ser a questão do mofo. Então, assim que você abrir o queijo, o que você tem que menos fazer é manusear ele. Manusear ele vai ser o seguinte: você ficar tocando nele. Então, você abre um pedaço de queijo parmesão, um queijo frescal, queijo gruyère, um queijo emmental, manuseie ele o menos possível, toque nele o menos possível depois de aberto. Porque quanto mais você tocar, isso vai ajudar ele a mofar mais rápido, tá bom? Então, além da temperatura, tem essa questão. E deixe ele num pote fechado, muito bem fechado, para evitar que esse mofo aconteça. Ele não pode também ter essa questão do oxigênio circulando muito nele após aberto. Então, oxigênio e o toque, o manuseio, vão ser os dois principais fatores que vão fazer com que o seu queijo ele mofe. Então, esses são os dois itens principais para que o queijo permaneça mais tempo, a durabilidade dele e que funcione melhor nesse sentido. Eu tinha começado aqui no início da live, eu falei para vocês sobre gás etileno. Antes da gente passar para a parte dos congelados, vamos entender um pouquinho como que funciona a questão dessa produção nas frutas, nas verduras, nos legumes, tá bom? Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, que é da maçã, que maçã é bem conhecido, e do tomate, que eles produzem esse gás. Um exemplo muito claro, porque eu já fiz isso e eu já vi algumas pessoas fazendo. Quem já comprou abacate no supermercado, e o abacate estava muito verde, só que você não tinha opção, porque você não encontrava abacate maduro para você fazer um guacamole, por exemplo, que é aquela comida mexicana, apimentada, de abacate, pimenta, coentro, um pouco de limão. O que acontece? Você comprou acreditando que daqui 2 dias o seu abacate estava maduro para você poder fazer guacamole. E abacate verde, todo mundo sabe que ele prende, né? Ele dá uma amargada, não dá para poder utilizar. E aí você foi lá na internet, o bendito Google, e jogou no Google assim: como amadurecer abacate. Aí lá estava escrito assim: coloque dentro do forno fechado, desligado, coloque dentro de uma sacola de papel fechada, coloque outras frutas, coloque uma banana dentro, uma maçã, e aí você vai deixar o abacate ali fechado, dentro dessa sacola de papel, com frutas dentro, e vai colocar dentro do seu forno, e aí de um dia para o outro o seu abacate vai estar maduro, como se fosse uma mágica. Por que que isso acontece? Então vamos lá. Você vai lá, procura, lê, faz, o negócio acontece, só que você não sabe o porquê. As frutas, elas soltam esse gás. Esse gás é referente, o gás etileno, a amadurecer as frutas. Isso é de acordo com as reações que acontecem, que agora eu vou falar um pouco mais, que são reações estressantes, tá bom? Tem relacionada a hormônio e a estresse de árvores frutíferas, que aí vocês vão conseguir entender. Mas basicamente toda fruta solta esse gás. E esse gás ajuda a amadurecer mais rápido. Então, principalmente em... Só um minuto. Então, se você tem uma banana madura e você coloca dentro de um saco de papel com um abacate, o que vai acontecer? Ela vai ajudar o abacate a amadurecer mais rápido. Então, realmente funciona. E aí você tem acaba tendo essa troca, né? Por conta do gás. Mas o sabor é preservado e você acaba amadurecendo mais rápido o seu abacate. Por isso que também algumas frutas a gente deixa de fora da geladeira. Então, por exemplo, banana não é muito aconselhável colocar dentro da geladeira. Ela não amadurece muito rápido relacionada ao frio. A pera é um item que sempre que você compra pera verde e deixa dentro da geladeira, ela acaba às vezes apodrecendo primeiro antes de amadurecer. Ela não consegue reagir, criar esse gás etileno com que faça com que ela amadureça mais rápido. E você deixar dentro de gaveta várias frutas, e aí você vai ter essa questão também, que a baixa temperatura não ajuda isso a acontecer, como num tomate verde. Se você coloca um tomate verde dentro da geladeira, vai passar 5 dias e ele vai continuar verde, aquele tomate bem verde.
ele não vai amadurecer. Então vai passar 7 dias, o que você comprou, você não vai ficar no ponto de você utilizar. Por isso que a gente deixa de fora da geladeira, porque ele fica mais aberto também, e esse gás vaza e também não encosta em outros produtos, para que não faça que amadureça mais rápido, e aí você tem controle do amadurecimento de produtos dentro da sua cozinha, tá bom? Só para complementar aqui a questão do gás etileno, ele é um hormônio vegetal que acaba que ele causa esse amadurecimento e também outras duas questões, que é a senescência, que é a questão do envelhecimento de flores e frutos, e também a abscisão, que é a queda de folhas e frutos. Então, por exemplo, lâmpadas acabam estressando árvores. Então, quando tem uma lâmpada, um poste muito perto de uma árvore, faz às vezes com que caiam as folhas, tá bom? Foi justamente este acontecimento que fez com que cientistas começassem a entender um pouco mais sobre isso, que era as lâmpadas de poste muito próximas às árvores, e eles começaram a notar que as folhas caíam dessas árvores, diferentes de outras árvores que estavam mais distantes, que eram da mesma espécie ali, e não estava acontecendo. Foi assim que começou a ter essa questão da relação. E ela é justamente aqui, ó, relacionada a um fator estressante. Então, a gente tem que entender que também tem hormônio vegetal e também o estresse que passa acaba ocasionando isso. Tem um filme que ele relaciona, não é um relacionamento direto com isso, mas faz a gente começar a pensar um pouco mais sobre a natureza, sobre questão de respeito, como que funciona realmente a natureza e como a gente tem hormônios, as árvores também têm hormônios nessa produção de frutos e flores. O filme chama Fim dos Tempos, ele é de 2008. É um filme, vou falar pra vocês vão lembrar. Só dá o nome do ator que aí vocês vão relacionar muito fácil aqui. Que é o Mark Wahlberg. Que ele fez aquele filme Ted, ele fez Transformers, ele fez Os Infiltrados, que tem o Leonardo DiCaprio, Planeta dos Macacos. Então acho que vocês vão relacionar esse ator. Então quem não viu tem que assistir esse filme. O filme ele se passa em Filadélfia e o que acontece? Justamente as pessoas começam a morrer. Começa sempre a ventar e as pessoas elas ficam paralisadas e elas se paralisam e aí elas começam a andar e elas começam a se suicidar. E aí as árvores, toda vez que vem o vento, as árvores movimentam as folhas e aí paralisa todo mundo que está próximo, né? Então é um acontecimento mundial que começa a acontecer. O filme ele começa nos Estados Unidos, em Filadélfia, mas começa a ter em vários pontos do mundo. Essa é a história do filme. E aí o que faz o papel do Mark, que chama Elliot, é o nome dele no filme, ele sai com a esposa dele, Alma, e a filha, e aí eles tentam fugir. Então eles tentam fugir do acontecimento achando que estava acontecendo só ali em Filadélfia, sem ainda ter a questão desse acontecimento global que está acontecendo. E aí eles procuram aquelas fazendas da Pensilvânia, e aí o filme começa a mostrar que começa a ventar em todo lugar, e todo lugar tem árvore. Então todo lugar que tem árvore passa a ser perigoso. E aí o filme começa a falar sobre isso e começam a tentar entender por que isso está acontecendo e se as árvores realmente teriam esse poder e o que acontece, que as pessoas estão morrendo e não tem para onde fugir. Então eu acho que esse filme faz uma relação nesse sentido, assim. Talvez a gente não conheça a natureza tão bem e pode ser que aconteça alguns acontecimentos desses no futuro, mas acima de tudo a gente tem que ter respeito ali pelas flores, frutos e etc. Acho que ficou bem entendido, né? Vamos passar para a parte dos congelados agora. Primeiro item que eu anotei é um item que eu vejo acontecer muito assim. Já vou falar de cara para vocês já começarem a pensar. Congelar lata de extrato de tomate. Usa só uma colher, duas e coloca a lata direto para congelar.
Não sei de onde que veio essa ideia, mas é muito fácil relacionar. Vamos lá. Quando você coloca vai fazer cubos de água, vai fazer gelo, tá? Ou você coloca um copo. Todo mundo já deve ter bebido muito álcool na vida, eu não, mas vamos dar esse exemplo. E aí você, sei lá, você falou assim, vou fazer uma bebida de suco e vou colocar uma vodka no final, alguma coisa do tipo. Aí você resolveu gelar a água, colocar dentro do congelador, porque depois você ia bater com o morango, que não estava muito gelado, e depois você introduzir sua bebida alcoólica. E aí você esqueceu, tá lá, né, se divertindo, esqueceu o copo com água dentro do congelador. Aí o que você notou? A água, ela expande quando ela congela. Então ela congelou, ela aumenta o volume. Então, ó, dependendo do copo, o que acontece? Estoura. Se for de plástico, perfura. Então é o mesmo item. Se você congela uma lata de extrato, o que vai acontecer com o extrato dentro? Ela vai estufar a parede da lata e vai acabar contaminando o extrato. Então o alumínio que está ali, ela vai dar uma perfuração no alumínio. Então latas não foram feitas para serem congeladas. Você retira o seu produto que está ali dentro e armazena ele dentro de um pote e aí você congela. Então tem que se atentar a isso. Então lembre sempre, se a água expande, os outros produtos também expandem ao ser congelados. Se está dentro de uma lata de alumínio, vai perfurar a camada da película interna e vai acabar contaminando o produto, no caso, o extrato de tomate. Mais um item, branquear verduras e legumes. Vamos lá. Branqueamento nada mais é do que você pegar o legume e colocar numa água fervente por um curto período de prazo, então em torno de, depende do alimento, mas em torno de 1 minuto, um período bem curto, você retira, passa debaixo de água fria ou coloca numa água com gelo. Que aí você para o cozimento, vamos chamar assim, essa cocção que iniciou, que na verdade chama branqueamento, porque você só dá um choque térmico. Tem alguém falando que congela a lata de extrato. Sim, várias pessoas fazem esse congelamento errado e é só pensar nesse sentido, vai perfurar, então você vai estar contaminando o extrato ali. Voltando sobre o branqueamento, então você faz esse processo e você vai fazer o quê? Você vai aumentar a durabilidade do seu produto, além de tirar micro-organismos que estão nele e todo algum resto de sujeira que tiver. Isso vai conservar. Um exemplo muito claro, eu coloquei aqui, ó, brócolis e couve-flor queimado. Quem já abriu a geladeira e tava com brócolis queimado ou couve-flor? A couve-flor, ela fica preta, então ela dá vários pontos pretinhos nela, que ela começa a apodrecer e fica queimada. O brócolis, ele começa a ficar pálido, né? Ele não tem mais aquela coloração verde, viva, e ele começa a se queimar em cima e a morrer. E às vezes assim, 2 dias que você comprou já tá nessa situação. Se você fazer o processo de branqueamento, seja para refrigerar ou seja para congelar, vai durar mais os produtos. Então você não fez um cozimento, você branqueou. E aí você pode perceber que vai durar, tipo assim, dentro da geladeira uns 5 dias, o brócolis vai continuar vivo, você vai comer ele, vai preservar o sabor. E você pode congelar tranquilamente, que ele vai ficar ótimo 1 mês congelado. Então você pode branquear cenoura, branqueia brócolis, branqueia couve-flor, coloca dentro de num saquinho, limpo, obviamente, higienizado, coloca uma etiqueta e congela, tá bom? Vai durar muito mais tempo e vai sair muito mais barato do que você comprar aquele brócolis que vende em supermercado congelado. Então você já deve ter visto que hoje vende cenoura, brócolis, couve-flor, vários legumes congelados num pacote, geralmente eu acho que é umas 400 gramas, e o valor dele sai bem mais caro. Então você pode fazer aquele mesmo pacotinho que te vende, cobre o olho da cara, é só você fazer o processo de branqueamento em casa e vai durar muito mais os seus legumes e você pode congelar eles. Próximo item, pão industrializado. Exemplo, pão de forma.
O que acontece? Deixar sempre mais fechado possível, tá? Você abre, volta e fecha, não deixa aquele negócio aberto, porque o oxigênio ali vai fazer com que ele perca mais tempo. Esses produtos industrializados, eles já têm conservante, diferente de um pão fresco. Um pão fresco, o que vai acontecer? Ele não vai durar tanto tempo, tá? Normal que isso aconteça. O industrializado, ele consegue durar mais tempo se você seguir à risca essas questões. Então, não deixe o pacote aberto, oxigenando, porque senão ele vai perder mais rápido. E você pode congelar ele também em porções. Então, você pode pegar 2 fatias de pão de forma, coloca no saquinho e coloca para congelar. Ele vai durar muito bem. O que você vai ter que se preocupar só o seguinte: quanto mais baixa a temperatura do seu congelador, mais protegido tem que estar o seu alimento. Então, se o seu congelador está com a temperatura muito baixa, em casa geralmente as pessoas deixam menos 18 graus e às vezes diminuem para menos 24 graus, que já é bem mais baixo, menos 26 graus também é menos baixo. Geralmente são essas temperaturas. Então, quanto mais baixo tiver, mais proteger o alimento você tem que proteger, porque o congelador ele queima os alimentos. Então o que isso significa? Ele vai queimar o seu pão, ele queima a sua carne e queima, quando eu falo queima, é um processo que a gente chama na gastronomia de cozimento também. Então quando a gente fala que o freezer, o calor gelado extremo, ele cozinha os alimentos, sim, ele cozinha os alimentos e de uma maneira não muito agradável. Então ele modifica a textura e acaba modificando também o sabor. Então se preocupe com essa relação de fechar muito bem os alimentos. Próximo item que eu já comecei a entrar aqui, que é a questão da carne. Agora, sobre a questão da carne, durabilidade de carnes congeladas, que vocês têm que se preocupar. Faz uma relação relacionada à gordura. Quanto mais gordura tiver a carne, menos tempo congelada ela vai durar. Porque mesmo congelada, a gordura ela acaba oxidando. Então ela diminui a durabilidade. Uma relação, exemplo. O filé mignon congelado, ele vai durar mais tempo do que a picanha, porque a picanha tem um excesso de gordura na parte de cima, que mesmo congelada, ela vai dar essa oxidada e vai fazer com que o processo de perca seja mais lento, porque está em baixa temperatura. Mas não para o processo de perca. Acho que assim fica mais fácil de relacionar. E para armazenamento de carnes, se preocupa em sempre colocar um pedaço do lado do outro. Então já faz as fatias, que seja de bife, para você poder guardar, e armazena já a porção correta que você vai retirar para poder fazer a sua preparação. Então não vai armazenar 2 kg de carne no mesmo pacote, 1 kg de carne, se na hora você não vai consumir 1 kg de carne. Porque não é ideal que você descongele, congele novamente. A primeira coisa que acontece é a perfuração das proteínas, porque quando você congela em casa, o que acontece? Você congela lentamente, então você cria cristais de gelo. Imagina cristais perfurando a sua carne. Qual vai ser a relação que você vai fazer? Quando você descongela muito rápido a carne, esses cristais eles soltam muito rápido, eles descongelam muito rápido e acaba soltando aquele suco da carne. Se você coloca ela num prato, coloca ela numa bacia, então solta aquela água, solta aquele suco, por quê? Porque descongelou errado e porque o congelamento foi muito lento. Então é normal criar cristais de gelo. Você tem que se preocupar, vai ser na hora de descongelar. Descongela lentamente, passa para a geladeira, que é o processo correto. E ela vai descongelar dentro da geladeira, porque a geladeira é um ambiente refrigerado. Então a temperatura dela vai perder aos poucos, e vai preservar o sabor da carne, todo esse suco interno dela, toda essa água da carne interna vai ser preservada. Então se você coloca um pacote empilhado, uma quantidade muito grande, vai demorar muito mais tempo para poder descongelar. Agora, se você coloca
As fatias separadas, vamos imaginar um pedaço de carne de 100 gramas. Um do lado do outro vai descongelar muito mais rápido. Muito mais rápido. Então pensa nessa questão na hora de fazer o congelamento. Vamos para um próximo item, embutidos. Os embutidos, vocês têm que enrolar eles em filme plástico, tá? O PVC. Então, o que vai ser o embutido? Salaminho, que não é um dos mais aconselháveis, tá? O salaminho mesmo congelado, ele tem uma durabilidade menor do que os outros. Ele tem a durabilidade, mas menor. Pense assim, o salaminho, um mês, ele vai acabar mudando o sabor dele. Então, ele pode dar aquela amargada mesmo você congelando, tá bom? Ou seja, o congelamento ajudou a aumentar a durabilidade, mas ele não parou o processo de perca. Calabresa, linguiça fininha. Então, todos os embutidos, preocupem-se em colocar num filme plástico, diferente do saco, e enrola bem, uma camada boa. Por quê? Para você conservar a umidade. Você já congelou uma calabresa ou uma linguicinha fininha e ela tava borrachuda na hora que você descongelou? Justamente por isso. Então, passa o máximo de excesso de filme plástico, porque neste caso você precisa se preocupar com a umidade, com a conservação da umidade. Vamos para agora os itens não perecíveis ou perecíveis, que eles têm que ser estocados fora de geladeira ou fora de congelador, que é o estoque seco, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha. Eu citei lá no início na questão dos refrigerados, então aqui eu só vou fazer uma interligação na questão das frutas, tá? Então eu anotei aqui, abacate, pera, banana, tomate, foram alimentos que eu comentei com vocês no início da live, que dentro da geladeira eles demoram muito mais tempo para amadurecer. Se eles estiverem verdes, só para poder pontuar isso muito bem. Então, se eles estiverem verdes, se a pera tá verde, se o abacate tá verde, não adianta você deixar dentro da geladeira. Deixa amadurecer do lado de fora e depois passa para a geladeira quando tiver um ponto que você deseja, tá bom? Porque senão não vai amadurecer e vai começar a apodrecer primeiro antes de chegar no estágio que você deseja para uso. Parte de estoque. Após abrir alimentos como grãos, arroz, feijão, grão de bico, lentilha, não deixa dentro do mesmo saco. Isso vale também para castanhas, tá bom? Então coloca dentro de um pote e deixa muito bem fechado. Por quê? Porque senão vai criar aqueles bichinhos. Então todo mundo pode ter acontecido uma vez na vida de abrir alguma coisa e falar, nossa, tá cheio de bichinho, perdi, e agora? Perdi meu arroz, perdi meu feijão. Então, dentro de um pote muito bem fechado. E o que você vai se preocupar? É natural das pessoas começar a pegar, deixa geralmente um copo dentro do arroz e vai tirando ali do pote, tira um, tira dois. Aí quando sobram uns 2 dedos de arroz no fundo desse pote, faz o quê? Em vez de utilizar todo, pega um saco de arroz e coloca em cima de novo. Não. O arroz que está embaixo vai ser o arroz sempre antigo e você está jogando novo, você nunca vai conseguir consumir aquele arroz. Se aquele arroz embaixo começar a perder, começar a dar bicho nesse arroz, ele vai contaminar todo o arroz novo que você colocou em cima. Então, use todo o pote, lave o pote, seque muito bem o pote, aí você coloca mais algum pacote de lentilha, um pacote de grão de bico, um pacote de arroz, um pacote de feijão dentro desse pote, fecha novamente, nunca deixa aberto, e aí você vai conseguir ter uma durabilidade melhor do seu produto se for em grande quantidade. Principalmente agora que o arroz está caro, não é não, galera? E aí você, às vezes, numa promoção, você vai preferir comprar um pacote maior de arroz, em vez de comprar de 2 kg, você compra de 5, entendeu? Compra um pacote maior e aí você precisa armazenar ele dentro de um pote, em vez de deixar dentro do saco. Tem que ter essa preocupação. Principalmente em armários de madeira, tá? Então se preocupem com isso. Deixa eu colocar, ok? Pães caseiro, eu comentei com vocês aqui na hora que eu tava falando sobre os pães secos, industrializados, pães de forma. Mas sobre os caseiros, só para poder complementar, evite de embalar os pães quentes.
Exemplo, você vai na padaria e você compra um pão francês, porque ele tá quentinho, super cheiroso. Não era nem a sua intenção de comprar o pão, mas ele acabou de sair do forno. Ele tá super quente. Quando coloca dentro de um saco fechado, o que que acontece? Ele não começa a murchar, só que ele murcha por quê? Por conta do vapor que tá nele ali quente saindo. E quando ele murchou porque ele criou umidade, justamente água. Então, se esse processo acontecer e você deixar o pão caseiro dentro de um pacote, dentro de um saco fechado e criou esse processo de umidade porque ele estava quente antes de você colocar, a durabilidade depois dele, na hora de você armazenar, vai ser menor, porque essa umidade criada faz com que os produtos percam. Então, quanto mais umidade tiver um produto, ou seja, quanto mais água tiver interna dentro de um tomate, dentro de uma berinjela, dentro de qualquer produto, é a água que vai fazer com que o produto perca mais rápido. Então, produtos mais secos, eles têm uma durabilidade maior. A mesma coisa no pão caseiro. Então, se você fazer esse processo errado, você criou umidade. Não que a gente guarde pão caseiro por muito tempo, porque a gente já compra com a intenção de realmente consumir. Mas caso você for congelar, porque isso pode acontecer, como por exemplo num pão de hambúrguer caseiro, você pode congelar ele e depois descongelar para quando você for utilizar. Isso é normal que aconteça. Bom, se você tiver possibilidade de estocar, ele vai manter a qualidade. Mas se ele criou essa umidade antes do congelamento, aí já não adianta muita coisa, porque o pão vai estar úmido e vai ajudar com que ele perca a durabilidade dele e perca o sabor dele e manter todas as suas qualidades. Sobre umidade ainda, a questão de sal ou temperos, deixar sempre fechado. Então vocês vão lembrar, sei lá, uma coisa mais antiga que hoje não consigo visualizar muito, que é aquele arroz dentro do saleiro de sal, que é justamente para o grão não encostar muito um no outro e o grão acabar dando uma absorvida nessa umidade que pode ocasionar no sal. Porque senão o sal absorve todo e aí depois só você tentando fazer o processo de secar, que é um pouquinho complicado, colocar na frigideira, temperatura baixa e conseguir fechar. Senão vai ficar tudo úmido os seus temperos. Sobre vinhos. Os vinhos eles têm que estar em locais frescos, nada de sol batendo nele direto, uma coisa mais aerejada, posição horizontal, com a iluminação certa. Então nunca deixar uma luz muito forte batendo no vinho, porque isso vai acabar modificando o vinho ali dentro e pode ser que quando você abra o seu vinho ele esteja vinagrado, tá? Vinagrado, essa palavra seria quando você vai no restaurante, vamos falar um restaurante um pouco melhor, vamos imaginar um restaurante italiano, e aí você pede uma garrafa de vinho, e aí o garçom vem, ele abre a garrafa para você. A coisa certa a se fazer é abrir a garrafa, colocar um pouco na taça, e aí você pega a sua taça na mão, e aí geralmente eles não falam nada. Eles ficam olhando para sua cara, o que é isso? Para quem nunca passou por essa situação. Você tem que experimentar o vinho, obviamente além de olhar outras coisas, que seria que a gente chama de lágrimas de vinho quando você movimenta, ó. Imagina que essa caneca é uma taça. Você movimenta, deixa eu puxar pra cá. Minha água movimentou dentro. E aí, quando você movimenta, vai descer de volta o vinho na hora que você volta à posição, ó. Voltei à posição, voltou o líquido. Então você consegue ver a coloração, isso chama lágrimas de voltar, tudo mais, você sente o aroma, aí você cheira. Aí o garçom continua lá do seu lado, como se fosse um fantasma, vamos dizer assim. Ele não te falou nada, mas ele tá esperando que você fale alguma coisa. Você vai experimentar, é a hora que você falar assim, não, o vinho tá ótimo, tá ok. Aí ele vai colocar mais um pouco na sua taça, na taça das pessoas que estão acompanhando e vai sair. Porque ele espera que se tiver ruim, você experimente e você fale, deu uma vinagrada, não tá legal, que seria gosto de vinagre, literalmente isso. Então, dependendo do jeito que você armazena, você acabou de abrir o vinho vai estar ruim.
Então isso você tem que conseguir diferenciar com o paladar, obviamente que é com o tempo, mas essa é uma coisa boa de vocês conseguirem entender. Nunca foi num restaurante melhor, se o garçom abrir uma garrafa de vinho e ficar parado do seu lado, é por isso, ele tá esperando uma resposta sua. Então não vai dar gafe também de falar assim, ô fulano, não quero pedir mais nada não, tipo, pode encher, ele vai olhar pra sua cara assim, eu tô esperando que você fale que o vinho tá bom pra mim continuar o serviço. Então, posicione muito bem o seu vinho na questão do armazenamento. E um último item, deixa longe de caixas de som. Só para não movimentar e não ter perigo do vinho tombar e acabar quebrando uma garrafa, principalmente se for uma garrafa cara. Eu acho que esse foi vários itens que vocês podem ter se identificado. Então eu espero que vocês se identifiquem. Qualquer coisa vocês comentam aqui comigo se vocês se identificarem com alguns itens. Para mim, os mais importantes, o vinho eu acho que é curiosidade, né? Para quem não passou pela situação. Mas a questão da salmonela nos ovos de fazenda, ovos de chácara, então tem que se preocupar em higienizar muito bem. Essa questão dos alimentos em geral contaminarem outros alimentos. A questão do gás etileno produzido por frutas, que elas ajudam a amadurecer outros ingredientes que estão do lado. Então, que você tem que se preocupar e que você use isso ao seu favor. Então, se tem o abacate que está verde, use a seu favor, coloca dentro do saco de papel, coloca o abacate dentro, joga uma maçã mais madura e uma banana mais madura, ótimo, que você vai ter a troca e você vai amadurecer seu abacate mais rápido. A questão da latinha de extrato é a mesma questão da panela, então assim, não vai contaminar seu ingrediente com alumínio, com ferro, porque deixou armazenado dentro de um alumínio ou de uma panela de ferro por um período muito grande e depois você vai acabar tendo alguma reação aí, vamos dizer, intestinal, para poder não falar outra palavra, e você acabar culpando a comida, sendo que a comida estava ela não estava perdida a comida, mas foi processos de armazenamento errado que você fez. E pensar nas temperaturas. Porta de geladeira, a temperatura oscila, então não vai deixar um laticínio lá, um queijo, um leite, porque vai baixar, você vai acabar perdendo às vezes o seu produto, principalmente em dias muito quentes, que o Brasil está passando por isso, dias extremamente quentes. Então, conserve o seu produto para não perder o seu produto e ter mais durabilidade. Então é isso, galera. Deixa eu só terminar de ler aqui. Pode me convidar para tomar um vinho. E eu vou encerrando a live de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre armazenamento. E a gente se encontra numa próxima. Obrigado por todo mundo que assistiu e um beijo.